É, meu amigo, é tromba. É tromba nesse começo de temporada para muitos torcedores, para muitas equipes do futebol brasileiro que vão disputar a Série A. E a gente está vendo vários tropeços de várias equipes de níveis diferentes que não estão conseguindo ainda render o esperado. Eu quero falar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo, aproveitando aí os surtos que a gente viu nessa última semana, né, envolvendo torcedores do Ceará, torcedores do Sport, torcedores do Fortaleza, equipes que vão disputar o Brasileirão da Série A em níveis diferentes, porque alguns contextos a gente precisa levar em consideração, e a gente vai falar aqui com vocês sobre isso. Vem comigo. Nesse vídeo a gente tem muita resenha para falar por aqui. Cuida! Você que está chegando no vídeo agora, deixa o seu like, se inscreve por aqui. Eu sou Klaus Catuni e aqui é um canal exclusivo sobre Ceará Sporting Clube, mas obviamente a gente também precisa analisar o contexto em que o Ceará está inserido no futebol brasileiro, então a gente faz uma análise sim comparativa com outras equipes. E nesse vídeo é para falar mais ou menos sobre isso também, não só sobre esse contexto de expectativa muito alta de algumas equipes, de alguns torcedores, mas também do departamento de futebol do Ceará. A gente precisa tocar aí num certo problema, né? Durante esse vídeo eu vou falar sobre isso também. Então é o seguinte, galera, a gente viu nessa última semana que o Ceará empatou com Confiança, né? E a gente viu alguns produtores de conteúdo já levando para um lado extremista de que está tudo errado, logo depois de um jogo em que a gente venceu o Clássico Rei jogando um bom futebol, né? E é absolutamente normal que nesse começo de temporada, o que aconteceu, por exemplo, no meio de semana com Ceará e Fortaleza, pudessem ser tropeços que outras equipes também sofreriam, né? O caso do Santos, que mesmo com o Neymar, ainda não está conseguindo performar em alto nível, não está sendo o que se esperava, e já são 3 jogos do Neymar como titular, né? 2 jogos como titular do Neymar no Santos. Ele já estreou, já fez mais 2 jogos, então são 3 jogos do Neymar. Ele deve jogar a sua 4ª partida ainda neste domingo. Mas o mais interessante é a gente observar a expectativa do torcedor, o torcedor de rede social. Como mudou o comportamento do torcedor? Como a impaciência do torcedor aumentou? A gente teve a derrota do Sport para o Náutico nesse final de semana, uma derrota absolutamente sob controle. O Náutico jogou muito bem a partida, né? O Sport tentou muito também, lutou muito, teve muito controle de bola, mas não conseguiu efetivamente fazer um bom futebol. Pelo contrário, o jogo foi muito ruim. O Sport não produziu, não criou, mesmo com muitos reforços, muitos jogadores contratados, muita grana investida. Mas e aí, eu também, como torcedor do Ceará, já posso falar que o Sport já deu errado como projeto de clube em 2025? É claro que não. O Sport fez muitos investimentos, está tentando formar sua melhor equipe, ainda não achou as melhores condições físicas de muitos reforços que chegaram. O Sport está formando sua equipe ainda para a temporada. E é doido a gente estar falando sobre isso aqui de chiliques de torcedores em 16 de fevereiro. Basicamente, as equipes se reapresentaram em 10 de janeiro. Então, é mais ou menos ali 34 dias de trabalho. De equipes como o Ceará e Sport, que basicamente tiveram que reformular seus elencos. Porque jogar Série A é outro nível, e de fato é outro nível. Muda-se o patamar, mudam-se as expectativas, muda-se o olhar, não só do seu torcedor, como também do futebol em geral em relação à sua equipe, que agora vai para uma nova prateleira do cenário nacional. E aí a gente vê torcedores entrando em loucura total, êxtase total. O Luiz Heitor surtou numa live porque o Sport não pode aceitar jogar um clássico contra o Náutico, porque para ele é inadmissível perder. Ele disse que era. Eu até vi um vídeo dele falando que o Sport era para massacrar o Náutico. Num começo de temporada, Luiz Heitor. Você que já está no YouTube há tanto tempo, ainda não entendeu que começo de temporada esses percalços são absolutamente normais de uma equipe que está sendo formada. Tudo bem, eu acho que você sabe muito bem disso. Eu espero que seja muito mais aí pelos views do que por uma linha de raciocínio real, porque eu acho que não faz o menor sentido e você sabe muito bem disso. Isso também se aplica ao Ceará, onde, claro, o Ceará ele tem um ponto de preocupação que vai um pouco além do esporte, porque no esporte, por mais que o esporte esteja mal, né, nesse começo de temporada, o que não é o caso do Ceará, o Douglas até trouxe no vídeo recente que o Ceará tem a 3ª melhor campanha entre os times da Série A. É o melhor nordestino em aproveitamento neste momento
do futebol nordestino, incluindo todos de Série A, Vitória, Bahia, Sport, Fortaleza. E o Ceará é o melhor nesse momento. Mas por que o Ceará é um ponto para mim de preocupação, mesmo tendo um desempenho, mesmo tendo uma performance até um pouco melhor do que o Sport, ainda também não joga um futebol tão vistoso? Porque o Ceará ainda não encontrou peças que a gente aqui de fora, observando o elenco, são titulares. Em alguns casos, sequer tem um reserva, como o caso do centroavante. E isso é muito preocupante. Porque a gente vê as equipes tentando achar suas soluções, de cada um das suas maneiras, e eu acho que o Ceará concentrou esforços, e aí eu até falei aqui em vídeo, lá atrás, que o Ceará tornou a busca por uma posição tão específica de centroavante, um jogador de um perfil tão específico, que as opções disponíveis no mercado, para esse grau de certeza que se tinha de convergência das definições do departamento de futebol, tornaram as buscas escassas, pobres, né? E ficou muito nítido há muito tempo para todos que o Everaldo não queria jogar no Ceará. O Everaldo não queria jogar no Ceará. Então, assim, o que é que eu faço de leitura do que aconteceu? E aí, podem dizer, desmentir, mas o Ceará não buscou o Everaldo. Foi o único nome, de fato, em que houve sim uma sondagem real do Ceará no mercado, ou pelo menos do que a imprensa soube, tá? E aqui eu estou trazendo como fonte de notícia a imprensa do estado do Ceará, que noticiou como o único jogador da posição de camisa 9 que o Ceará buscou nessa janela foi Everaldo. E aí eu tenho que fazer a minha leitura de torcedor aqui, sendo absolutamente justo com os fatos. O fato é, o Ceará lutou e esperou muito por um jogador que não queria vestir a camisa do Ceará. E para mim, e para muitos que estão de fora, isso foi muito claro. Foi muito claro que o jogador vê o Ceará como um clube que vai brigar potencialmente para cair. Vai lutar, mas vai cair. Essa foi a visão e a decisão do Everaldo de não vir para cá. Porque foi só o Fluminense estalar os dedos e ele se mandou para o Fluminense. E aí eu sei que dói falar isso para quem está dentro do clube, mas a gente não pode brigar contra os fatos. E dentro desses fatos existe o quê? Ao meu ver, uma percepção também, todo respeito a todos que fazem o departamento, que eu já elogiei muitas vezes aqui. Mas eu tenho que ponderar essa crítica, porque senão eu não vou ser justo com os fatos. Acho que está faltando uma visão um pouco maior do que pode se buscar no mercado e do projeto ser mais amplamente vendido do Ceará. Ou seja, ao meu ver, falta um pouco de ambição ao departamento de futebol do Ceará. Falta abrir horizontes. Série A é outra história. Não dá para fazer do mesmo jeito que foi na Série B. Tem que se buscar novas janelas, abrir novas portas. A linha de comunicação é muito mais ramificada para você conseguir chegar em jogadores que você quer. Por quê? Porque existe uma prateleira financeira maior. O investimento é maior. As especificidades das negociações de Série A, para esses jogadores que a gente quer trazer de um patamar maior, ou que a gente quer investir mais, exigem maior complexidade e exigem também maior robustez do projeto que o Ceará precisa vender para atrair jogadores para cá. Falta essa robustez e eu venho alertando em forma de marketing, em forma de outras maneiras também, de que o Ceará precisa, sabe, vou falar aqui num bom termo aqui para todo mundo entender, abrir as asas, estufar o peito e dizer, aqui é Ceará Sporting Clube e a gente veio para ficar. Não está aparecendo isso para o mercado, não está sinalizando isso para o mercado. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai ouvir a opinião de outros analistas por aí, acham que o Ceará é um potencial clube que vai cair para a Série B. Não só pelo elenco que está formando, porque eu nem acho o elenco do Ceará que o elenco do Ceará não tenha potencial de brigar. Eu acho que tem, mas ainda faltam peças que deem peso a esse elenco. E a gente já falou sobre isso aqui, muitos outros analistas, Thiago Minhoca, para citar o Thiago, mas Jussier, vários, todos falaram sobre isso. Antero Neto falou sobre isso também. A imprensa cearense em geral falou que ainda falta peso ao elenco do Ceará. E são esses jogadores que o nível de especificidade, não da escolha, mas da negociação, são mais complexos. Porque envolve projeto esportivo, envolve robustez do que se quer na Série A. E talvez esteja faltando isso
a quem está aí construindo esse elenco do Ceará, que, ao meu ver, tem uma boa base. E eu não vou deixar de elogiar isso, mas também tenho que ponderar as coisas que ainda estão em falta, tá bom? Mas dito tudo isso, e aí, Klaus, é para a gente se desesperar e já puxar os cabelos e enlouquecer? Ainda não. Não é hora para isso. Acho que todas essas equipes, Ceará, Fortaleza que perdeu o clássico e perdeu para o Altos, né? Um time que está na Série D do futebol brasileiro, com uma equipe mesmo reserva, que contou aí com Davi Luiz, pentacampeão. Aliás, penta não, né? Nem foi penta. Aliás, levou um 7-1 inesquecível. Acabei associando ele, eu lembrei do Edmilson aqui. Mas o Davi Luiz, né, um jogador consagrado no futebol mundial, vários outros titulares jogaram nesse jogo, né, entraram no segundo tempo, mesmo assim perdeu. E aí eu já vi também aquele desespero de alguns torcedores dizendo, meu Deus, e tal, e tal. E principalmente, vou te falar que eu acho que o torcedor do Fortaleza, em linhas gerais, já entendeu que mais ou menos, pro Vojvoda, isso aqui é uma pré-temporada de luxo, tendo campeonatos e podendo ganhar taças. E que eu acho uma visão absolutamente correta. Porque o grosso do que mantém uma equipe de Série A é a Série A. Então o que a gente está vendo agora, esses surtos que a gente viu aí do Luiz Heitor, de alguns produtores de conteúdo do Ceará, não é para isso. O que eu trouxe aqui sobre o Ceará especificamente foi um alerta sobre essa janela e como o Ceará precisa se vender no mercado para atrair jogadores, inclusive de patamares bem superiores ao Everaldo, que não é um jogador absolutamente comum. E eu não sei por que tanto apreço a esse jogador, que sim, é um bom jogador, mas nada demais, tem muitos iguais a ele, com perfis diferentes, comportamentos diferentes, e que vão ter que escolher outro com outro perfil, com outras características, com outras nuances, porque agora o Everaldo já foi pro Fluminense. Finalmente essa novela acabou. O fato é que o Ceará está montando uma boa equipe, o Sport está montando uma boa equipe, e ainda é certo para surtos, né? Eu acho que se tivesse muito fora da curva, tivesse uma coisa muito fora do normal, a gente poderia dizer, pô, de fato, vamos ligar mais esse alerta. E o alerta vem em forma de, chamadinhas de atenção. Porque o Ceará precisa, o Sport também precisa, talvez o Pepa precise melhorar o seu trabalho como treinador. O Vojvoda talvez tenha que dar um pouco mais de alerta nos seus jogadores, né? O Bahia está voando nesse momento, o Bahia também começou a temporada passada voando e depois oscilou ao longo do caminho. Vai pegar agora o The Strongest na Bolívia e pode tudo desandar se vier uma derrota que a gente sabe que pode acontecer fora da curva, jogando na altitude, que atrapalha demais o desempenho dos jogadores do futebol brasileiro. Mas o fato é que a gente precisa ir com cautela nesse começo de temporada, observando os movimentos, chamando a atenção para eles, não só do Ceará, mas de outras equipes também, ponderando. Eu acho que ninguém tem que deixar de fazer as críticas, mas tem que ser justas com elas. E eu acho que nesse momento a reação do Luiz Heitor e outros aqui também do Ceará, já associando muitas coisas, porque o Guilherme, jogador da base, não foi para o jogo contra o Confiança, justamente porque o Alejandro Martínez ele foi integrado ao elenco, né? Já estava regularizado, então deu-se uma oportunidade a mais para o Alejandro, para o Galeano, que são jogadores que vieram com expectativas de rendimento acima e que ainda estão rendendo abaixo por adaptação, questão física. Então tem que seguir protocolarmente esse rito de validar esses jogadores. Se em algum momento eles não conseguirem entregar, aí certamente vai voltar a oportunidade para o Guilherme, mais para o João Vitor, talvez para o Zé Neto daqui a pouco. Mas tudo isso é uma construção de um elenco que tem 28 jogadores. Então, escolhas e decisões, aos poucos, vão sendo tomadas, né? E o desempenho e a performance é que vão falar mais alto. Mas nesse momento, é hora de avaliação, é hora de ter um pouco de cautela com todas as equipes. E eu acho que isso serve não só para o torcedor do Ceará, mas para o torcedor do Fortaleza, do Sport, do Vitória e do Bahia. Acho que todos estão construindo seus caminhos. Faço esse ponto de atenção ao Ceará, porque eu estou acompanhando essa formação de elenco do Ceará com mais especificidade, né? Nós, torcedores do Ceará, sabemos do desafio que está sendo buscar um camisa 9 e, ao meu ver, tem alguns problemas aí nessa busca do Ceará, sim. Eu não vou deixar de dizer que tem. Então, falha do departamento de futebol, ao meu ver. Mas, em linhas gerais, uma construção aí bem mais profissional do que eu já vi aí em outros anos. Então, que sigam ainda em evolução, calma, paciência, não o Gabriel Paciência do Esporte.
mas tudo se encaminha para que essas equipes sejam bastante competitivas na Série A. Eu torço que o Ceará também entenda a importância de aumentar um pouco mais a robustez do que se quer, ou mostrar uma robustez maior do que precisa para jogar uma Série A. Não é igual à Série B, e esse alerta vai diretamente ao Departamento de Futebol do Ceará, tá bom? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer para cá, ainda não é hora de tanta urgência assim, mas alertas precisam ser dados, e eu entendo esses alertas, mas ainda é cedo demais para morrer do coração, como o Luiz Heitor quase partia dessa para uma melhor ontem, tá bom? É isso, galera. Obrigado demais a todo mundo que colou. Valeu demais estar aqui com vocês nesse domingão. É isso, valeu. Bora, mozão! Bora pro racha. Valeu!